de alguma maneira, facilita a nossa vida nesse sentido, esse repertório é a Constituição, até porque, para quem já teve contato com esse documento, sabe do que eu estou falando, a Constituição ela pode ser ligada a diferentes temas, até porque este é o documento que trata das diretrizes maiores de todos os ambientes da estrutura social, da cadeia produtiva no Brasil. Portanto, já que os temas tratam de questões que são pertinentes e que são importantes para a sociedade, nada melhor do que utilizar o documento maior, aquilo que determina absolutamente tudo daquilo que podemos ou não podemos fazer dentro da nossa conjuntura social. E, guerreiros, ao contrário do que muitos pensam, para inserir a Constituição na redação, não é necessário ou não é fundamental, não é uma prerrogativa que você tenha o domínio absoluto do direito constitucional. Alguns acham que para que você consiga citar este documento na redação, é imprescindível que você tenha um domínio total de todas as diretrizes legais que são inerentes a esse documento. E isso é um equívoco. Na realidade, o que é necessário é você entender o funcionamento da lei e entender o contexto a qual aquela lei se aplica. Então é muito importante nós termos essa ciência de que não é absolutamente necessário que você seja um profundo conhecedor do ambiente legislativo, né? Então, assim, é preciso lembrar também que nós estamos falando aqui de uma estrutura padrão de 30 linhas, de uma dissertação argumentativa de 30 linhas. Guerreiros, numa dissertação de 30 linhas, você não vai ser profundo em absolutamente nada, não vai existir profundidade. Você não vai fazer uma exegese, uma análise profunda a respeito daquele problema. Você vai discorrer sobre ele dentro dos limites que a banca propõe e, é claro, levando em consideração os respectivos baremas de correção. Por isso eu digo que é tão necessário que nós tenhamos um conhecimento daquilo que a prova exige de nós. E, é claro, eu digo isso porque as provas, em regra, estão exigindo de maneira taxativa critérios como originalidade, criatividade, senso crítico, marca de autoria, individualidade de estilo, repertório sociocultural produtivo. Então, as bancas, de modo geral, elas passam a exigir critérios que, de alguma maneira, nós temos que estabelecer aí uma ligação entre o nosso conhecimento de mundo, entre as diferentes áreas do conhecimento e a redação. Afinal de contas, é preciso ressaltar que a redação é meio que o ponto de encontro, das mais diversas áreas do conhecimento, das mais diversas disciplinas. Então, guerreiros, para começar, todo mundo mandando aquele boa noite moralizado aí no chat, todo mundo mandando aquele boa noite, para que a gente possa iniciar de maneira positiva, com todo o gás, com toda a energia, para que esse momento seja um momento de absoluta troca de conhecimentos entre vocês e eu. É claro, deixando claro aí que o chat está aberto para que vocês possam enviar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham a esse respeito. Guerreiros, olha só, eu vou iniciar, antes de inserir o exemplo dentro da nossa discussão, eu vou trazer aqui uma questão relacionada ao padrão Enem, porque nós sabemos que o Enem ele dita regras, ele dita parâmetros, né, com relação às provas discursivas, por ser a principal prova, a maior prova do Brasil, pelo número de quantidade de inscritos, número de quantidade de vagas que são oferecidas. Então, dá para a gente utilizar esse parâmetro. Olha o que o Enem fala com relação aos eixos cognitivos, com relação à realização da prova como um todo, da elaboração da prova. Olha o que ele fala. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processo histórico, geográfico, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Olha só, construir e aplicar. Guerreiros, quando eu falo de repertório, eu estou falando de uma construção que se dá ao longo do tempo. Eu dizia na aula anterior, na aula que eu estava fazendo agora há pouco, que o caderno de registro, que é o local onde você vai concentrar o seu repertório, onde você vai registrar informações e, sim, adquirir conhecimento a respeito das mais diversas abordagens temáticas, e o grupo Caderno de Registro do Guerreiro ele tem essa proposta de fazer com que a gente tenha um canal
que nos ofereça munição para o momento da batalha. E a ideia fundamental aqui é, do caderno de registro, construir ao longo do tempo e aplicar nos simulados e, consequentemente, na prova. E um desses repertórios que nós podemos aplicar, tá aqui, ó, é a Constituição Federal. Inclusive, eu até recomendo para geral aí que adquira uma Constituição. Eu acho que é importante você ter este documento em casa, né, para que você consiga, enfim, ler com mais frequência. Alguns estão estudando o direito constitucional, né, para as provas, respectivas provas aí, mas de qualquer forma, independente de você utilizar isso na prova ou não, é importante que você leia constantemente. Como eu disse, o repertório, a construção do repertório exige que você faça leituras periódicas e não que você apenas escreva uma vez e, enfim, e dispense e deixe no canto. Não, é algo que é construído diariamente. Inclusive, eu disse na aula passada isso, eu disse que o exercício de leitura e escrita ele tem que ser feito diariamente. E é isso que nós vamos falar agora na aplicação disso. Guerreiro, só para lembrar também que essa aula de hoje é uma aula rápida, tá? É uma aula só de macete para você entender como que se aplica a Constituição dentro da redação. E é claro, é importante que você teste isso dentro dos seus simulados e também dentro das provas em geral, claro, se você perceber que é passível de aplicar esse tipo de estratégia argumentativa, tá? Guerreiros, olha só. Eu vou trazer aqui um modelo de introdução que eu elaborei que traz esse tema. A miséria resiste no Brasil. Esse foi um tema da prova de oficial do Mato Grosso do ano de 2015, tá? Lembrando que essa questão da miséria, da desigualdade social, insegurança alimentar já foi abordado lá no caderno de registro do Guerreiro, tá? Essa abordagem já foi feita lá, então consulte lá no grupo que você vai achar aí um registro completinho sobre isso, beleza? Então, seguinte, o tema trata da questão da miséria, mas aí que está o grande ponto. Ele fala da miséria resistir, ou seja, da miséria não acabar, não atenuar. Então, perceba que é um processo, é uma resistência de um determinado problema. Qual é o problema? A miséria, tá? A miséria é um problema, a insegurança alimentar é um problema, a fome é um problema, a desigualdade social é um problema. Portanto, é preciso que a gente se lembre que, ao analisar o tema, vamos focar nas palavras-chave, que é a ideia de resistência da miséria, tá? Um comando bastante curto, tá? Entre essa ideia de localização espacial, né? A miséria resiste no Brasil, né? A questão de resistência da miséria. Então, nós temos aí, portanto, essa ideia já consolidada. Bom, vamos lá. Guerreiros, nós temos aqui, portanto, deixa eu só colocar aqui uma parada. Peraí, galera, deixa eu só remanejar o lance aqui para ficar. Então, a partir do exemplo, e aí eu quero que vocês registrem isso, porque isso é muito importante para a gente entender o funcionamento desse tipo de estrutura. Lembrando que eu sempre exemplifico com a introdução, porque eu entendo a introdução, entendo que ela é o parágrafo mais importante do texto, tá? A introdução é o parágrafo mais importante do texto, porque é a partir dela que vai emanar toda a fundamentação, todo o detalhamento, toda a discussão acerca do tema. Lembrando que, dentro de um parágrafo de introdução, o que é necessário estar contido nesse parágrafo? É necessário, basicamente, estar contido a retomada do comando, a tese e os argumentos. Isso aqui são os critérios básicos, né, do parágrafo de introdução. Contudo, a questão do repertório vai entrar aqui, porque eu até vou dar um asterisco, porque o repertório ele vai dar ou vai mostrar, introduzir aquilo que os editais estão solicitando. Repertório sociocultural produtivo, entra a questão relacionada à originalidade, à criatividade, à individualidade de estilo. Então, tudo isso faz com que seu texto seja único. E, aliás, guerreiros,
o que as bancas mais exigem no momento é que o seu texto fuja do senso comum, que ele saia daquela ideia de senso comum, que ele possa trazer informações relevantes e que possam, de fato, contribuir para a discussão, além de mostrar um conhecimento de mundo diversificado. E, aliás, essa tem sido uma grande exigência, principalmente dos mais diversos profissionais que atuam nas diferentes áreas no Brasil, seja ele bancário, seja ele do setor administrativo, do setor financeiro, do setor da área de segurança pública, educacional, de saúde. Então, olhar o mundo de maneira holística tem sido uma exigência. Por isso, a Constituição entra como algo importante no sentido de trazer e mostrar para o avaliador que o seu conhecimento de mundo vai além da sua área, ok? Então, vamos nessa. Olha só esse exemplo. A Carta Magna de 1988 preconiza como cláusula pétrea a dignidade da pessoa humana. Guerreiros, olha só. Perceba que eu utilizei um sinônimo para a Constituição, Carta Magna, né? Constituição Cidadã, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Poderíamos acrescentar, por exemplo, aqui um aposto. A Carta Magna de 1988 é legislação maior que norteia as ações no Brasil, ou norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro. Eu poderia inserir esse aposto, por exemplo, que dá a ideia de explicação de informação adicional adjacente àquele documento, mostrando que eu tenho um conhecimento informacional a respeito daquele documento que contribui para a discussão. E ele fala, né, preconiza como cláusula pétrea, ou seja, aquela cláusula que não pode ser modificada, a dignidade da pessoa humana. Detalhe, também a Declaração Universal de Direitos Humanos trata da dignidade da pessoa humana. E poderia ser citado aqui no lugar da Constituição? Poderia. Só que, perceba que dentro dessa articulação, nós temos aí um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Lembrando, mais uma vez, que a estrutura de um parágrafo dissertativo argumentativo, ele varia, né, entre 3 períodos ou mais. 3 períodos ou mais. Ok? Dito isso, lembrando também, né, a questão da ligação dos conectivos, que nós vamos ver agora o quanto o conectivo é importante para que haja esse funcionamento do repertório. Então vamos lá. Eu lancei esse primeiro período, tá? Com a Constituição. Aqui está o meu repertório. Guerreiros, vamos pensar da seguinte maneira, a seguinte lógica. Se você tem a Constituição Federal ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como base, o que é que nós temos aqui nesses documentos? Nós temos o chamado plano ideal. Olha só. Nós temos o ideal. Isso é o plano ideal. Constituição e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é o ideal. Por que eu estou dizendo isso? Guerreiros, imagine vocês que se tudo que está escrito na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse levado à baila, fosse de fato colocado em prática, provavelmente muitos dos problemas que nós temos na sociedade provavelmente não existiriam. Vocês concordam comigo? Que se tudo que está lá escrito nesses documentos realmente fosse efetivado, se realmente aquilo acontecesse de fato, nós teríamos pouquíssimos problemas. Pouquíssimos problemas. Concordam comigo? Pouquíssimos problemas. Portanto, aqueles documentos nós entendemos como uma sociedade ideal. Uma sociedade ideal. Ok? Ideal. Nesses documentos, estamos aí dentro de uma idealização. Não vou dizer romantizada, porque a ideia de romantização ela pressupõe uma ideia de que aquilo é inatingível, é inalcançável. Não, se está no documento, se é algo que foi promulgado, que foi elaborado no intuito de nortear as ações sociais, podemos dizer que é algo realizável. Mas até o momento não foi. Beleza? Plano ideal. Aí você vai pensar da seguinte maneira, peraí, todo tema de redação não é um problema?
Todo tema de redação não é um problema? Tema é igual a problema. Vamos pensar aqui nos mais diferentes temas, tá? Vamos lá. A Polícia Militar do Tocantins falou de racismo estrutural. É um problema? Sim. O Enem falou do acesso ao cinema. É um problema? Sim. O CFO 2019 falou de feminicídio. É um problema? Sim. A prova de soldado de 2019 falou de cuidados com o corpo e com a mente, né? Que precisa haver esse cuidado com o corpo e com a mente. Isso é um problema? Existe um problema relacionado a isso? Sim. O tema 1 falou do excesso de imagem, desse excesso de exposição nas mídias sociais. É um problema? Sim. Então percebam que eu falei das mais diferentes provas e todas elas trazem um problema que é simbolizado, que é trazido à tona pelo tema. A lógica é essa. Lembrando que nós estamos falando de dissertação argumentativa, ok? Então, o tema é um problema. Esse problema que é trazido pelo tema, ele confronta aquele ideal, em regra, confronta esse ideal que está na Constituição, que está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Que, por exemplo, se existe feminicídio no Brasil, ele está contrariando uma série de leis que são sancionadas para combater esse tipo de situação. Se nós estamos falando de miséria, a miséria confronta aquilo que está sancionado dentro da Constituição Federal. Portanto, qual é a lógica? Ideal versus real. O que eu quero dizer com real? É o mundo real, porque esses problemas trazidos pelos temas existem. Esses problemas existem. Por exemplo, o Enem trouxe em 2018 a manipulação do usuário pelo controle de dados da internet. Esse problema existe? Existe. É o mundo real. Não deveria existir, mas existe. Então, nós estamos tratando aqui, guerreiros, de uma dicotomia entre o ideal do documento e o real do tema. Portanto, o que eu faço para marcar essa dicotomia? Conjunção adversativa aqui, ó. Todavia, contudo, porém, entretanto, no entanto, mas isso é conjunção adversativa. Ou seja, o que é a ideia da conjunção adversativa? Eu vou contrariar aquilo que a minha aquilo que a minha eu vou contrariar aquilo que o documento constitucional, a Declaração Universal, outro documento que seja, outra legislação, vai dizer. E o que vai contrariar isso? O próprio tema. Então, a marcação que vai dar ideia de ideal versus real, o que é a conjunção adversativa? Então, a Carta Magna preconiza, ou, por exemplo, a Carta Magna de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, preconiza como cláusula pétrea a dignidade da pessoa humana. Todavia, essa aqui é a mágica, todavia, a persistência com resiste, a persistência da miséria no Brasil contraria, olha esse termo aqui, guerreiros, essa expressão, de modo taxativo o aludido princípio constitucional. Aludido em que sentido? Que eu disse anteriormente. Então, quando eu digo contrair de modo taxativo, eu estou trazendo uma tese a esse respeito. Eu estou dizendo o seguinte: sim, a miséria resiste no Brasil. Eu estou formatando, portanto, uma tese. Eu estou formatando uma tese. O que é a tese? A minha opinião sobre. A miséria resiste no Brasil? Sim, ela resiste. Porque ela contraria de modo taxativo a dignidade da pessoa humana. Então, essa persistência, essa resistência da miséria contraria a ideia de dignidade da pessoa humana. Assim, eu demonstrei nesse repertório, além dele ser legítimo, porque ele está fundamentado pela área do direito, né? Pela área do direito, eu estou mostrando para o avaliador a razão dele estar ali. Qual é a razão dele estar ali? Mostrar que esse problema contraria um princípio constitucional. E, galera, qual é o pulo do gato aqui?
Qual é o pulo do gato? É você extrair daquele artigo somente aquilo que te interessa. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui, ó. Artigo 6º, que é um dos melhores para utilizar. Dos direitos sociais. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. Foi. No entanto, você quer tratar apenas da miséria, apenas desse tema. O artigo 6º da Constituição Federativa do Brasil determina que é dever, a Constituição da República Federativa do Brasil institui no rol dos direitos sociais a assistência aos desamparados. Ponto. Contudo, a persistência da miséria no Brasil contraria de modo taxativo ou de modo costumaz o aludido pressuposto constitucional. Pronto. Retirei dele apenas aquilo que me interessa. Pronto. Sem nenhum problema. Tranquilo, calmo e sossegado. Então, guerreiros, a grande ideia aqui, basicamente, é utilizar este documento pensando no plano ideal. No plano ideal. Qual é o plano ideal? Que os direitos sociais estejam garantidos. Mas o que acontece na realidade, de acordo com esse tema? A miséria resiste. Então, elaborei minha tese e vou lá, desse modo. A expressão desse modo dá a ideia de finalização. Eu estou finalizando uma ideia, eu estou fechando um parágrafo. É perceptível, guerreiros, esse perceptível aqui, ó, funciona da mesma maneira do que a ideia de modo taxativo, ó. Isso é o quê? Isso é marca de autoria, ó. Isso é individualidade de estilo. Isso é mostrar a minha opinião, o meu posicionamento por meio de diversas expressões que vão dar essa marca de autoria. Que o referido entrave, qual é o referido entrave? A miséria resiste no Brasil, ocorre. Pronto. Quando eu digo que ele ocorre, eu estou pensando em quê aqui, ó? Nas causas do problema. Por que é que a miséria resiste no Brasil? Lembra do que eu sempre falo? O que é o argumento? O argumento é o porquê, é a razão daquilo de fato acontecer. Então, beleza. As causas quais são? Vamos alinhar quais são as causas aqui? Fragilidade das políticas públicas nacionais. Além, se eu digo além, eu estou adicionando, eu estou acrescentando algo da desigualdade social inerente ao país. Então, na minha argumentação, eu vou tratar de 2 pontos: da fragilidade das políticas públicas, bem como da desigualdade social inerente ao Brasil, inerente ao país. Nesse caso, aqui seria o meu D1, desenvolvimento 1. Eu vou detalhar, eu vou fundamentar essa ideia. E aqui o desenvolvimento 2, em que eu vou detalhar e fundamentar esta mesma ideia. Eu poderia finalizar o parágrafo por aqui? Poderia, sem nenhum problema. Mas, já que as provas têm cobrado bastante soluções, haja visto o CFO 2019, no próprio comando, haja visto o Enem, haja visto a prova de agente penitenciário 2013, organizada pela IBFC, nós temos aí algumas provas que exigem do candidato soluções. Então eu quis, de alguma maneira, prenunciar no horizonte que vai existir uma intervenção para esse problema. Eu disse, doravante é o quê? Daqui para frente, né? Pensando no futuro, intervenções são imperiosas. Guerreiros, a ideia de imperioso, né? Algo que exige, há uma exigência que isso aconteça, também é marca de autoria. Então perceba que nessa construção simples, houve aqui todos os elementos, e vocês viram agora, todos os elementos estão aqui. O repertório está aqui, a retomada de comando está aqui, e os argumentos também estão aqui. Isso ligados por conectivos, junto com expressões que dão a ideia de marca de autoria. Então, por exemplo, você olhou para o tema,
da seguinte forma: qual é o artigo da Constituição que eu posso conectar a este tema? Que eu posso estabelecer uma conexão. Primeiro ponto. Segundo ponto, pense na Constituição como o plano ideal versus o real, que é o tema. Nesse confronto, conjunção adversativa. Aí você elabora a sua tese. A Thalita pergunta, poderia falar que trata-se de algo inconstitucional? Thalita, assim, ó, o termo inconstitucional, ele traz outras nuances. Pense em expressões como fere a Constituição, contraria a Constituição, vai de encontro ao princípio constitucional. Pense em expressões como essa, porque a ideia de inconstitucionalidade remonta a outros conceitos, na minha visão. Então, acredito que tratar de expressões como vai de encontro à Constituição, contraria a Constituição, fere a Constituição, eu acho que seria mais adequado na hora de fazer a elaboração de uma tese, junto com a ideia de estabelecer uma ideia de juízo de valor, beleza? Então eu acho que seria mais interessante. Então, assim, percebam, guerreiros, que essa construção, né? Como eu disse, muito simples, como eu disse, bastante simples, inclusive, nada demais, nada de que muita gente acha que não, se eu utilizar um vocabulário mais agudo, se eu utilizar uma citação de um filósofo importante, minha nota será maior. Não. A estratégia argumentativa, se bem colocada, funciona da mesma maneira, independente de qual seja, se é uma alusão histórica, se é uma legislação, se é um argumento de autoridade, não importa. É a maneira como você coloca e não exatamente aquilo que você coloca. Então, essa é a ideia, buscando esse parâmetro relacionado à Constituição. Guerreiros, vou trazer aqui mais um exemplo para vocês perceberem o quanto o repertório da Constituição para os mais diferentes temas ele é vasto. Ele é muito vasto. Olha só. Eu vou trazer aqui o tema do Enem de 2019, que fala da democratização do acesso ao cinema. Aí você pensa, poxa, cinema é de doer, cinema é dose. Porque assim, aparece um tema como cinema, e assim, galera, algumas provas, como vocês sabem, é um tema só. Então, assim, caramba, imagine que você faz uma prova que aparece um tema só e você fala, putz, ou eu sei ou eu não sei, não tem alternativa. No caso do CFO, por exemplo, são 3 temas, mas aqui é um tema só. Aí você pensa, cacete, eu tenho que saber tratar desse tema. Então, pense da seguinte forma. A Constituição, eu não vou dizer tudo, porque eu não tenho condições de dizer isso. Mas boa parte dos temas é abarcado por documentos como esse. Olha só o tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Coisa que quando muita gente viu, ficou ali espantado. Mas, guerreiros, olha como a Constituição pode ser salvadora utilizando a mesma lógica. Olha só. Pronto. 3 períodos, ó. 1, 2, 3. Ok? Vamos lá? A Carta Magna, promulgada em 1988, aí eu coloquei uma especificação, né, aquela coisa do aposto que vocês já sabem, determina no artigo 215, olha o que traz o artigo 215, ó. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Guerreiros, lembra daquilo que eu falei? Eu vou extrair do artigo aquilo que me interessa. Olha só, a Carta Magna determina que é dever do Estado dar acesso à cultura de modo democrático. Acabou. Acabou. Eu apenas extraí dela aquilo que me interessa. Ponto. Ponto. Aquilo que me interessa. Nada mais, nada menos. Então, eu não precisei pegar o artigo inteiro e colocar lá. Apenas o que me interessa. Ok. Olha lá. Todavia, contudo, porém, no entanto, entretanto, poderia utilizar aí qualquer um
dessas condições adversativas. Como eu disse, é aí que a mágica acontece, porque, guerreiros, se o Estado desse acesso a todos à cultura, não existiria falta de acesso ao cinema, porque cinema também é cultura, é uma das 7 artes. É entretenimento e é cultura. Beleza. Todavia, vou até já colocar aqui os conectivos, né? Todavia, a diretriz em questão é violada. Que diretriz? Essa que foi dita anteriormente. Afinal, por vezes, olha só, galera, esse por vezes aqui, ó. Isso é o quê? Para que não haja generalizações, tá? O acesso ao cinema bem cultural, porque eu estou falando de cultura, ó, bem cultural, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar diferente. Cultura, bem cultural. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, bem cultural, cultura, é limitado a uma parcela da sociedade. Então, se eu disse, eu falei 3 períodos, né? São 4. Não tinha visto esse aqui. Ó. São 4 períodos, é que eu não tinha visto esse. Vou até mudar ali. Aqui é 1, 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. É limitado a uma parcela da sociedade. Olha a minha tese já nascendo aqui, ó. O acesso ao cinema é limitado a uma parcela da sociedade. Então, olha o tema. A democratização do acesso ao cinema. Eu disse o seguinte, o cinema não é democratizado. Isso já está formatado na minha tese. Porque eu disse que o cinema é limitado a uma parcela da sociedade. Ou seja, não é democratizado. Fazendo essa retomada de comando. Porque eu falei, basicamente, o acesso ao cinema não é democratizado. Então, não é acessível a todos. Portanto, já está formatada a retomada de tese do comando, perdão, bem como a tese formatada. Diante desse cenário, que cenário? Desse cenário de falta de acesso, percebe-se que o referido entrave é causado. Pronto, argumento de causa. Então, vamos lá. Outra coisa aqui. Pelos altos valores cobrados por redes privadas desse setor, do setor de cinema, bem como, se eu disse bem como, é para adicionar, pela ineficiência estatal em viabilizar a democratização da 7ª arte. Então tá aqui, ó. Argumento 1, argumento 2. Então, os altos valores cobrados por redes privadas desse setor é o primeiro argumento, e a ineficiência estatal em viabilizar a democratização da 7ª arte é o segundo argumento. Portanto, eu tenho repertório, ligação com o tema, retomada de comando, tese, mais os argumentos. Poderia encerrar o parágrafo que poderia sem nenhum problema. Só que eu lancei uma conjunção conclusiva, assim, urgem intervenções no intuito de dirimir, de diminuir, de atenuar a aludida problemática. Então, apenas dando aquela ideia, né, de início, meio e fim, né, que nós sabemos que existe essa lógica dentro dos parágrafos, né, de início, de meio e de fim. Então, a lógica aqui ela está absolutamente estabelecida a partir do momento em que eu peguei a Constituição, plano ideal, o problema que é o tema real, conjunção adversativa, contrapor a dicotomia dos dois. E aí, tese de confirmação junto com os argumentos, geralmente os elementos causadores daquele problema e finalização de parágrafo. Ô, guerreiros, eu só quero saber, eu quero ouvir vocês me dizendo suave, tranquilo, de boa, ou tem alguma dificuldade, tem algum problema, alguma questão, ou isso abriu sua mente para inserir a Constituição dentro da sua redação? Diga aí para mim. Ô, guerreiros, é o seguinte, o que eu posso cantar é Velho chiclete com banana. Então, diga que valeu. Ah!
o nosso amor. Ai, guerreiros, olha só. O que eu vou pedir aí, até chiclete, véspera de feriado é assim mesmo. Eu só vou pedir o seguinte, ó. Eu vou sair do quadro aqui e vou fazer a pose. A única retribuição que eu quero por esse momento é só um. Vou fazer a pose e você vai tirar a foto e vai marcar meu Instagram. Agora eu quero todo mundo fazendo isso. Porque, ó, tô dando aula desde cedo. Separei esse tempinho para cumprir minha promessa para vocês. Então eu preciso que você registre esse momento, marque lá meu Instagram, @legofontes, e aí você vai fazer essa marcação com esse registro desse momento. É só o que eu peço e mais nada. Então, vou fazer agora, ó, para você tirar o print, fazer o registro e marcar o meu Instagram para finalizar esse momento que eu tenho certeza vai abrir a mente de vocês no que diz respeito à inserção de repertório, principalmente aí às vésperas do Enem, provas de concurso chegando. É um repertório show de bola para que você faça essa inserção dentro do seu texto. E aí? E aí? Eu estou fazendo a pose aqui, ó, só para você marcar lá o meu Instagram. Tô esperando vocês, tô esperando vocês. É a única retribuição por esse momento. 0800 gratuito para todos vocês, porque afinal, guerreiros, a única coisa que eu quero aqui é comemorar junto com vocês, é comemorar a aprovação de todos vocês, beleza? Guerreiros, olha só. Quero desejar saúde a todos, tá? Saúde, que vocês tenham uma semana abençoada e muito produtiva, que os estudos continuem fluindo normalmente. Cuidem da mente de todos vocês, afinal de contas, a mente é o centro de todo o processo de fazer com que a coisa de fato aconteça e que os sonhos se realizem, beleza? Então, assim, quero deixar aí um beijo no coração de todos, saúde para vocês, para toda a família e espero que vocês fiquem bem, beleza? Guerreiros, tamo junto, aquele abraço, valeu, até a próxima!